A paz do Senhor. Meu nome é Vânia, sou pastora junto com o pastor Alexandre da Igreja Nazarena Central da Mangueira. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica online e dando continuidade ao nosso tema Servindo a Deus com os nossos dons e talentos. Nesta aula nós vamos relembrar um pouquinho rapidamente da nossa aula passada, vamos passar a palavra-chave, vamos, como eu falei da última vez, discorrer sobre as listas, né, de dons que encontramos na Bíblia Sagrada, os seus propósitos, o propósito dos dons e a nossa atividade. Bem, não podemos confundir dons espirituais com talentos ou habilidades naturais, não é? A gente já falou isso bem claramente. As habilidades naturais, elas vão servir para a nossa vocação profissional, elas já nascem conosco. Os dons espirituais, como o nome mesmo diz, eles são dados pelo Espírito Santo de Deus. E precisamos, tão logo, reconhecer qual dom recebemos de Deus para que possamos exercê-lo com alegria, não é? Conforme nós falamos na outra aula, quando nós sabemos o nosso dom, nós não invejamos a posição do outro, nós não invejamos o dom do outro e nem disputamos nada com ninguém, porque nós sabemos exatamente qual é o nosso chamado e qual é a função que o Senhor quer que nós desempenhemos na sua obra, no seu reino. Amém? Então, quando nós sabemos o nosso dom, como eu falei, nós primeiramente identificamos o nosso dom e aí então nós começamos a desenvolver as atividades dentro daquele dom e daquele chamado que Deus tem para nós. Muitas vezes estamos tristes, frustrados, por quê? Talvez não porque aquele não seja o nosso dom, mas porque nós precisamos de um renovo, precisamos de atualizações. Como a palavra nos diz, os talentos precisam ser granjeados. Precisamos estar constantemente fazendo investimentos no nosso ministério. Agora nós vamos para algumas listagens. Primeiro a palavra-chave, né? Vocês sabem, a palavra-chave dessa aula é amor. E você que está assistindo aí, por favor, passe para o seu presidente de escola dominical a palavra-chave para que você esteja aí conosco até o final. O apóstolo Paulo escreve nas cartas à igreja de Éfeso, Roma, Corinto, algumas listagens com dons espirituais. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 28, nós vamos ler apóstolos, profeta, doutores, mestres, dons de milagres, dons de cura, dom de assistência, ajuda, socorro, dom de administração, governo e o dom de línguas. Em Coríntios 12, mas um pouco antes, né, no versículo 8, a partir do versículo 8, nós vamos ter ali o dom da palavra da sabedoria, que vem a ser a capacidade de ir a fundo nas palavras e a fundo no sentido dos textos, como o próprio Jesus, né? Ele falava em poucas palavras, mas com uma profundidade, uma sabedoria. O dom da palavra da ciência e do conhecimento, aqui a palavra no grego é logos, a capacidade de comunicação, né? De discorrer, de discursar sobre os temas. O dom da fé, que não é a fé salvadora, mas é a fé extraordinária, aquela fé que vê o impossível onde ninguém está vendo, mas é aquele que tem o dom da fé vê. O dom da cura, o dom de milagre, profecia, discernimento de espíritos, o dom de línguas e o dom de interpretar línguas. Na carta aos Romanos, capítulo 12, também nós vamos ver aí o dom de profecia. Vamos perceber que alguns dons eles se repetem e outros não, né? Dom do serviço, dom do ensino, não é? Mestres, dom de exortação ou encorajamento, dom de contribuir, é a pessoa que contribui com liberalidade, é a pessoa que tem o prazer de contribuir, de ajudar, dom de liderar e o dom de misericórdia. E aí que nós estamos na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, nós vamos ler apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores e mestres.
sobre cada um desses dons, deixa eu só voltar aqui, talvez você tenha algumas dúvidas e realmente é normal mesmo que nós tenhamos dúvidas, mas não há como nós discursarmos sobre cada um desses dons, né? O estudo aprofundado que nós podemos fazer sobre apóstolos, sobre profetas, evangelistas, pastores, o próprio o dom, né, de ser um mestre, de ser um doutor. Talvez existam dúvidas, mas nós não temos aqui um tempo hábil para que nós possamos discorrer sobre cada um deles. Amém? Bom, sabemos que os dons são dados e concedidos pelo Senhor. Então, qual é o propósito? Nos versos 12 ao 16 da carta aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele faz questão de escrever o porquê. E é extremamente lindo o que ele fala. Nós não vamos ler, mas eu resumi. Se você puder estar com a sua Bíblia, acompanhando essa leitura, eu resumi e coloquei aqui em alguns tópicos. Qual é o propósito? Por que é que o Espírito Santo deu os dons à igreja? Por que é que o Espírito Santo chamou uns e entregou o dom de cura? Por que ele chamou outros e coloca como um pastor? Por que ele chama e dá a outros o dom de línguas? Por que ele chama e dá a outros o dom da fé? Por quê? Primeiro, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Quando nós estamos exercitando o nosso dom, nós estamos aperfeiçoando os santos para a obra. Quando um professor está à frente de uma classe, seja de seminário, seja de escola dominical, ele está aperfeiçoando os membros para uma boa obra, para o ministério. Edificar o corpo de Cristo. Fazer a igreja crescer, se estruturar, levar a fé e ao conhecimento de Deus. Quando você exerce seu dom de cura, alguém está entendendo um pouco mais de Deus, alguém está entendendo o poder de Deus. E levar a fé, quando nós também ministramos a palavra, e ao conhecimento de Deus. E levar a igreja à maturidade, para não sermos mais meninos. Quantos meninos há na casa do Senhor? Quantas pessoas, não é? Nós tivemos a aula anterior, o módulo anterior com o pastor Luiz Felipe Borduan. Quantas pessoas ainda não conseguiram avançar e se tornar um homem espiritual? Ainda são carnais, ainda são meninos. E quando cada um de nós exerce o seu dom, nós estamos colaborando, amados, para a maturidade da igreja. É extremamente importante isso. A Bíblia, e aí eu quero entrar com você em algo muito interessante na carta aos Coríntios. A Bíblia ela não foi escrita originalmente em capítulos e versículos, não é? Vocês sabem, mas foi escrita como um texto corrido. 1205, eu coloquei aqui rapidamente, só a título de informação. Arcebispo Langdon dividiu em capítulos e em versículos em 1551, Roberto Estienne. Mas essa divisão, ela nos facilitou, sim, nos facilita acharmos trechos da Bíblia, mas ela também nos colocou em uma situação de ficarmos um pouco escravos e limitados e dificulta a interpretação. Por exemplo, o texto de Coríntios, capítulo 12, onde fala dos dons, ali ele vai continuar no capítulo 13, quando a Bíblia vai nos falar do amor. Então vamos lá. O capítulo 12 está falando de vários dons, está falando da igreja. E o apóstolo Paulo ele continua falando também sobre dons, mas ele fala assim, ele nos escreve assim: eu vos levarei a um caminho
mais excelente agora. E agora ele começa a falar do amor. Amados, sem o amor, de que adianta você ter o dom de línguas? De que adianta nós termos o dom de profetizar? De que adianta nós termos os dons se não houver o amor no nosso coração? O amor pela obra. O amor, como o texto diz, tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor é que vai nos fazer suportar as aflições e as situações do ministério, quando nós estivermos exercendo, é o amor. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo também vai falar sobre tudo o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Nós ministramos para a igreja em amor. Nós oramos pelos enfermos em amor, por amor à obra de Deus, por amor a esse chamado, por amor a Cristo. Sem o amor, o texto de Coríntios 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada seria. Ainda que eu contribuísse, desse todos os meus bens, se não houver amor, nada seria. Eu seria como um sino que tine. Não valeria. Então, amados, de tudo que nós devemos buscar, talvez exista na igreja algumas competições, mas não há necessidade disso. O apóstolo Paulo está nos indicando que nós devemos traçar o caminho do amor. Ao invés de disputarmos ou querermos posições, existem cargos na igreja que são mais visados e muitas pessoas acabam desejando esse cargo. Nós temos o Ministério de Louvor que está sempre cantando no altar, temos o Ministério Pastoral e muitas vezes nós ficamos só focados nisso. Inclusive na nossa próxima aula eu vou falar sobre vários ministérios nazarenos. Talvez você que não se encaixou ainda em nenhum, você vai se encaixar. Ministérios que existem no nosso manual, ministérios vários que talvez você ainda não conseguiu, não tomou conhecimento, mas nós vamos explanar sobre eles. Deus tem coisas grandes e maravilhosas para nós. E os dons precisam ser exercidos em amor, para que possam ser exercidos adequadamente e glorificar o nome do Senhor. É tão importante identificar cada um identificar a sua posição, que o apóstolo Paulo compara o corpo humano, o qual é formado de várias partes em cooperação umas com as outras. O texto você também vai ler. Não podemos dizer para o olho não pode dizer para o pé, porque eu não sou pé, eu não preciso de ti. Nem o pé falar para a mão, eu não sou mão, eu não preciso de ti. Todas as partes estão colaborando. E nesse tempo de pandemia, como nós temos falado e ouvido falar do nosso sistema imunológico, como é importante nós fortalecermos o sistema imunológico que a gente não vê, mas que é extremamente importante. Todos na igreja são importantes, todos na obra de Deus são importantes, precisam ser valorizados. E todos nós aprendemos com os outros. Tem muitas coisas que eu sei fazer, mas tem muitas coisas que eu não sei. E eu preciso que o meu irmão exerça o ministério dele. Muitas vezes nós enterramos o nosso talento, porque vem as aflições, vem as dificuldades, vem as frustrações. Às vezes nós estamos lá, faltando o principal, que é o amor. E aí nós não conseguimos avançar. E aí nós não conseguimos frutificar. Ficamos com um ministério improdutivo. Não faça isso, meu amado. A igreja, a obra do Senhor precisa que você exerça o seu dom. O dom que não é seu, mas que o Senhor, o dono da obra, te deu. Amém? E aí nós funcionamos perfeitamente, ok? Então, para finalizar, a atividade de hoje você consegue identificar qual ou quais dons você tem? Se sim, se isso fica bem claro para você, naquelas listagens que nós passamos lá, você vai passar isso aí para o seu presidente, para o seu pastor. Agora, caso você não consiga, eu não consegui identificar o meu dom espiritual. Não é habilidade natural, o seu dom é espiritual.
Eu tenho aqui um teste. Você pode mandar um e-mail para mim, abreu1211@gmail.com, porque é um teste longo, são 72 perguntas e ele vai te dar aí as áreas em que você pode estar atuando, tem os dons para atuar. Esse teste faz parte de um curso Lidere Brasil, do projeto 1 milhão de líderes, que foi projetado pelo um grande escritor que você conhece, é o Dr. John Maxwell. E eu quero finalizar com uma frase eu fechei aqui. John Wesley: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em tudo, o amor. Em todos os momentos, o amor deve ser o vínculo, o amor deve ser a base de tudo. Que você possa exercer o seu dom na sua igreja com muita alegria, que você possa fazer a sua autoavaliação, a sua autocrítica e perceber como que você pode ajudar mais e melhor a obra do Senhor, a obra que o Senhor tem confiado às suas mãos. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo, no próximo domingo. Amém? Fiquem na paz.